24 de novembro de 1971. Era véspera de Ação de Graças nos Estados Unidos. Um dia comum, aeroportos cheios, famílias viajando e pessoas voltando para casa. Mas naquele dia, um homem iria embarcar em um avião e entraria para a história como o autor do crime perfeito. Sem disparar um único tiro e sem ferir ninguém, ele desapareceu sem deixar rastros. O nome dele? D.B. Cooper. Até hoje ninguém sabe quem ele era. E o pior, ninguém sabe se ele sobreviveu. Um homem chega ao aeroporto de Portland. Nada nele parecia fora do normal. Terno escuro, camisa branca, gravata preta e óculos escuros. Não parecia estar com pressa. Ele era praticamente invisível aos olhos das outras pessoas. Ele compra uma passagem só de ida para Seattle, paga em dinheiro. Nome utilizado, Dan Cooper. Um nome simples, mas que logo se tornaria lendário. Minutos após o avião decolar, Cooper chama uma comissária de bordo e lhe entrega um bilhete. Ela recebe, mas não lê, acreditando ser apenas uma tentativa de conversa, e ela guarda o bilhete em seu bolso. Então, ele se inclina levemente, olha diretamente para ela e diz: "Senhora, é melhor você ler, eu tenho uma bomba." Naquele instante, o voo deixa de ser comum. A comissária lê então o bilhete. Ela se senta ao lado dele. Com extrema calma, Cooper abre a sua maleta. Dentro dela, há fios e cilindros. Um dispositivo que parecia completamente real. Não havia gritos, não havia desespero. Apenas controle, frieza e segurança. Cooper não queria chamar a atenção, ele queria obediência. Então Cooper fala para aquela comissária de bordo: "Eu quero $200.000 em dinheiro, 4 paraquedas e um caminhão de combustível aguardando o avião pousar em Seattle." Nada parecia improvisado, cada detalhe indicava planejamento e experiência, como se tudo aquilo já estivesse sido ensaiado por Cooper. Enquanto o avião segue no ar, a tripulação consegue alertar as autoridades. O FBI entra em ação e a situação se torna crítica. Um homem com uma possível bomba e dezenas de vidas em risco. Mas a decisão é tomada: atender às exigências de Cooper. O avião começa a sobrevoar a região ganhando tempo. Lá embaixo, uma operação silenciosa está acontecendo. Dinheiro sendo separado e paraquedas sendo reunidos. Tudo precisa parecer normal. O avião se aproxima de Seattle. Na pista, há luzes acesas e um esquema montado cuidadosamente pelas autoridades. Mas a regra é clara: nada de confronto. Tudo precisa acontecer exatamente como o sequestrador ordenou. A aeronave toca o solo. Silêncio absoluto. Lá dentro, o homem conhecido como Dan Cooper mantém o controle. O resgate é entregue. $200.000 em dinheiro, paraquedas. Tudo conforme exigido por ele. Ele confere cada item com atenção, sem pressa, sem demonstrar nervosismo. E então, ele toma uma decisão inesperada. Libera os passageiros. Um a um, eles deixam o avião. Com o avião quase vazio, o clima muda completamente. Agora restam apenas os tripulantes e o sequestrador. A tensão aumenta. O silêncio se torna ainda mais pesado. Dan Cooper dá novas instruções. Quer decolar novamente, mas impõe condições incomuns. Baixa altitude, velocidade reduzida, tudo parece fazer parte de um plano meticulosamente calculado. O avião volta à pista, os motores aceleram e mais uma vez o avião decola, entrando assim na escuridão da noite. Mas o que ninguém imaginava é que aquele voo não terminaria como previsto. Durante o voo, algo muda. O sequestrador se levanta, sem dizer uma palavra, e caminha até a parte traseira da aeronave. E ali, longe dos olhos da tripulação, Cooper coloca o paraquedas. Amarra o dinheiro ao seu corpo. $200.000 presos a ele. Então, em um momento decisivo, ele abre a escada traseira do avião. O vento invade a cabine. Lá fora está a escuridão total. Nenhuma visibilidade. E, sem hesitar, ele salta, desaparecendo assim na escuridão da noite. Dentro da cabine, a tripulação percebe algo estranho. A pressão na aeronave mudou. A escada traseira ainda está aberta. O comandante é avisado.
mas não há mais o que possa ser feito. O protocolo é claro: seguir o voo. Minutos depois, a confirmação: o sequestrador não está mais a bordo. Ele simplesmente desapareceu no meio da escuridão, sobre uma região remota, coberta de florestas densas, rios gelados e terreno acidentado. Um cenário hostil. Especialistas acreditam que as condições eram extremas. Chuva intensa, temperaturas próximas de zero, sem visibilidade e sem equipamentos adequados para um pouso seguro. E ainda assim, ele saltou. Teria sobrevivido ou foi um salto sem volta? Dias depois, começam as buscas. Equipes percorrem áreas onde ele poderia ter caído, mas há um problema: ninguém sabe exatamente onde. A rota é ampla, imprecisa, e qualquer lugar poderia ser o local do salto. E mesmo com toda a mobilização, nenhum corpo é encontrado, nenhum paraquedas, nenhuma peça de roupa, nada foi encontrado. 9 anos depois, em 1980, um detalhe reacende o mistério. Parte do dinheiro é encontrado às margens de um rio, notas deterioradas, enterradas na areia. Mas a descoberta levanta ainda mais dúvidas. Se ele morreu, como o dinheiro foi parar ali? E se ele sobreviveu, por que deixaria parte do dinheiro para trás? Perguntas sem respostas, e um enigma que só aumenta com o tempo. O caso mobiliza autoridades em todo o país. O FBI dá início a uma das suas maiores investigações de sua história. Centenas de agentes são designados. Milhares de pistas começam a surgir. O nome da operação montada pelo FBI é Norjack. Testemunhas são interrogadas. Retratos falados são produzidos. Rotas de voo são minuciosamente analisadas. Equipes vasculham possíveis áreas de queda, florestas densas, rios, montanhas, mas, apesar de todos os esforços, nenhuma resposta concreta aparece. Nenhuma prova definitiva, nada que leve ao homem que saltou daquela aeronave e desapareceu para sempre. Uma das teorias mais aceitas para esse caso é, à primeira vista, simples, direta, quase inevitável. Segundo essa linha de investigação, Dan Cooper não teria sobrevivido. As condições enfrentadas eram extremamente adversas. O frio castigava o corpo, reduzindo completamente a capacidade de reação. O terreno, irregular e perigoso, exigia atenção constante a cada passo. E como se não bastasse, a escuridão da noite tornava qualquer tentativa de orientação ainda mais difícil. Sem o equipamento adequado, sem o preparo suficiente para enfrentar aquele ambiente hostil, as chances de sobrevivência eram consideradas mínimas desde o início. Especialistas apontam que, em situações como essa, o tempo joga contra a vítima, e cada minuto pode ser decisivo. Diante desse cenário, a hipótese de um desfecho trágico parece lógica. Um erro de cálculo, um momento de desorientação ou até mesmo cansaço extremo poderiam ter sido suficientes para selar, mas é justamente quando tudo parece se encaixar que surge um detalhe importante. Um elemento que desafia essa versão dos fatos e levanta novas perguntas. Nenhum corpo foi encontrado. Apesar das buscas, dos esforços das equipes especializadas e das varreduras na região, não há vestígios concretos que confirmem o desfecho mais óbvio. E em casos como esse, a ausência de um corpo transforma uma conclusão em dúvida. Sem respostas claras, o caso permanece aberto a interpretações. Teria sido realmente um acidente fatal? Ou existe algo mais por trás desse desaparecimento? O que de fato aconteceu naquela noite? Diversos nomes surgiram ao longo das investigações. Ex-militares, com treinamento suficiente para executar um plano arriscado, criminosos já conhecidos pelas autoridades e homens comuns que à primeira vista não levantariam qualquer suspeita. Todos pareciam possíveis. Cada novo nome trazia uma nova linha de investigação, uma nova história, uma tentativa de reconstruir o que teria acontecido. Retratos falados foram analisados, depoimentos foram colhidos e pistas foram seguidas. Mas, no fim, nenhuma dessas hipóteses pôde ser comprovada. Com o passar dos anos, o caso começou a perder força. Décadas se passaram, testemunhas desapareceram, evidências se tornaram escassas e muitas perguntas ficaram sem resposta. O caso, aos poucos, esfriou. Mas o mistério continua, e é justamente essa ausência de respostas que mantém o caso vivo até hoje.
Mas afinal, quem foi esse homem? Um criminoso comum, movido por oportunidade? Ou alguém meticuloso, à frente do seu tempo, capaz de executar um plano perfeito? Ele realmente morreu naquela noite, vencido pelas condições extremas, ou ele conseguiu escapar e viveu escondido sob nova identidade, carregando consigo um dos maiores segredos da história criminal? Casos como esse nos mostram que nem todas as histórias têm um final claro. Alguns crimes são resolvidos, outros simplesmente são esquecidos pelo tempo. Mas há aqueles que ultrapassam gerações, que desafiam explicações e se transformam em verdadeiras lendas. Agora, uma pergunta permanece: você acha que ele sobreviveu ou acha que tudo terminou naquele salto?